Existem muitas bandas de rock e metal icônicas que estão na estrada até os dias de hoje, onde já conquistaram e ainda conquistam o público. Mas também existem bandas curiosas que duraram por pouco tempo, grupos que ficaram por uma década ou menos. E ao mesmo tempo que deixaram um legado enorme, surge um questionamento de eles poderiam ter durado por mais tempo. E infelizmente tiveram que nos deixar, seja por tragédias ou por divergências internas. Como é o caso do The Police, uma das bandas mais famosas com essa característica peculiar. Formado em 1977, o trio britânico de Londres é inegavelmente uma das bandas mais icônicas do rock, tendo sucesso imediato com 5 álbuns aclamados, 4 deles consecutivos entre 1978 e 1981, entrando em hiato após a turnê de promoção do que viria a ser o último álbum em 1983, o Synchronicity. A separação no ano seguinte, oficializada em 1986, ocorreria devido às tensões entre os integrantes, incluindo a luta pelo controle criativo, onde o baixista e vocalista Sting dominava as decisões musicais, levando o baterista Stuart Copeland e o guitarrista Andy Summers se sentirem como meros músicos contratados, havendo vários conflitos de personalidade, quando brigas físicas eram rotina, parte do trabalho. Sting queria seguir carreira solo, já que o formato de trio era limitado à questão artística que via, e em 1986 houve uma tentativa de reunião para gravar material inédito, mas foi rala abaixo devido ao acidente com Copeland, e entre 2007 e 2008 se reuniram, desta vez sem problemas, para comemorar o que viria a ser os 30 anos da banda, o que foi um sucesso. Mas foi só isso mesmo, e ano passado voltariam à tona por disputas judiciais por questões de royalties. Mesmo assim, não apaga o legado deles, placando hits como Roxanne, Every Breath You Take e Message in a Bottle, além de ser indicado a 8 Grammys, ganhando 5 deles. Outro trio icônico com essa característica é o Nirvana, com apenas 7 anos de existência. Formado em 1987, em Aberdeen, com singelos 3 álbuns, definiriam o grunge de Seattle e a cena alternativa de vez, principalmente com o segundo disco lançado em 1991, o Nevermind. O fim definitivo seria um resultado gradual de problemas, terminando no falecimento de Kurt Cobain, incluindo o desenfreado vício em heroína, além de problemas sérios de saúde mental, como transtorno bipolar e profunda tristeza, uma palavra inofensiva para não dizer algo muito pior. Além de conflitos financeiros com a seção do, já citado, Nevermind, com Kurt exigindo uma distribuição desigual dos royalties, além da relação entre os membros que se deteriorava com a pressão da fama, que ele tanto odiava, sendo o principal obstáculo de Kurt. A dissolução oficial ocorreu após o trágico ato contra si mesmo em abril de 1994. Esse mesmo assunto queria voltar à tona recentemente, já que investigadores independentes questionaram a versão oficial declarada pelas autoridades, mas sem reabertura do caso. Mesmo com um triste fim, e com uma sensação de que poderiam ter durado mais tempo, teria um impacto cultural duradouro, desde a geração X até os dias atuais, espalhando ao mundo canções como Smells Like Teen Spirit, Heart-Shaped Box e About a Girl. No mesmo ano de formação do Nirvana, em 1987, viria a se separar uma das bandas britânicas mais icônicas, o The Smiths. Formado em 1982, em Manchester, o quarteto viria a ser um dos grupos mais influentes do alternativo. Liderado pelo frontman Morrissey e pelo guitarrista Johnny Marr, lançariam 4 álbuns seguidos desde 1983, entre eles destacando-se o de 1986, o The Queen Is Dead. A separação ocorria devido a tensões criativas, exaustão e falha de comunicação. Johnny Marr queria explorar novos estilos, querendo colaborar com outros artistas, como Brian Ferry e Talking Heads, em contraste com Morrissey, que queria manter a sonoridade tradicional e original da banda, insistindo em gravar reinterpretações de artistas pop, irritando Marr. Sem falar que o guitarrista acumularia responsabilidades na gestão, acumulando severa exaustão, e após o noticiário da NME que perguntava sobre a separação do quarteto, Marr chegou a crer que Morrissey propositalmente vazou a notícia, apressando de vez a sua saída, e as disputas financeiras posteriores também prejudicariam a relação entre os outros integrantes. Tentariam continuar com o guitarrista Ivor Perry, como podemos ver no que viria a ser o derradeiro álbum em 1987, o Strange Ways, e Recon, o que não teve um sucesso garantido. Mesmo com 5 anos de existência, influenciariam o que seria o Britpop e muitos artistas futuros, trazendo hits como What Difference Do It Make, The Hitmaster Ritual e Big Mouth Strikes Again. Um ano antes da separação dos Smiths, viria a se separar mais uma banda britânica, o The Clash. Formado em 1976, em Londres, o quarteto é considerado uma das bandas mais icônicas do rock, lançando 6 álbuns, sendo o mais notório o LP duplo de 1979, London Calling, misturando punk e outros estilos, além de ter um sucesso comercial em 1982, o Combat Rock. A separação seria um processo gradual causado por vícios, egos
e manipulação. O baterista Topper Headon seria convidado a sair depois do Combat Rock devido ao desenfreado vício em heroína, afetando a química que tinham. Desentendimentos entre o vocalista e guitarrista Joe Strummer e o guitarrista Mick Jones aumentariam drasticamente, com cada um tendo visões artísticas desiguais. Mick cairia fora em 83, em parte devido à manipulação criada pelo empresário Bernie Rhodes. Sem os dois integrantes essenciais, lançariam o que viria a ser o derradeiro álbum em 1985, do Cut the Crap, o que foi um fracasso total, levando à dissolução da banda. Strummer, desgastado, decidiu parar as atividades para não acabarem virando o que claramente não são, uma cópia de si mesmo. Tempos depois, Strummer e Jones fariam as pazes, antes de Strummer não estar mais entre nós em 2002. Com exatos uma década de convívio, The Clash seria gratificante não somente no aspecto punk, trazendo consciência social em seus temas líricos, em faixas como Police and Thieves, London Calling e Rock the Casbah. No começo dos anos 70, Some Swamp Country de Creedence Clearwater Revival viria a se separar. Embora tenha se formado em 1959 na Califórnia, com outros nomes como The Blue Velvet e The Gollywoogs, teria um impacto cultural entre 1967 e 1972 com o nome que conhecemos hoje. O Creedence, com apenas 5 anos de estrada, lançariam 7 álbuns, 3 apenas no ano de 1969, o Bale Country, Green River e Willie and the Poor Boys. A separação seria causada por conflitos internos e externos. O vocalista e guitarrista John Fogerty centralizava o controle criativo, gerando ressentimento nos outros integrantes, sendo vistos como meros músicos de estúdio. A saída do Tom Fogerty, irmão mais velho de John, prejudicaria a dinâmica do grupo. Depois, os outros exigiriam maior contribuição. John concordou, desde que cada um escrevesse e cantasse as suas próprias músicas, como podemos ver no que viria a ser o derradeiro álbum em 1972, o Mardi Gras, que foi um fracasso total, além de enfrentarem problemas com a gravadora Fantasy, resultando em tensões entre os integrantes, sem falar nos processos judiciais envolvendo John e o empresário Son Zaentz, prolongando o conflito, como no caso em que John, em seu projeto solo, foi acusado de plagiar uma música do Creedence, em que ele ajudou a compor. Sim, isso aconteceu. Apesar das tensões, não diminui o legado deixado para o rock clássico, trazendo hits como Have You Ever Seen the Rain, Road Mary e Fortunate Son. E para finalizar, temos mais uma banda impactante dos anos 60 que ficaria por pouco tempo, o The Doors. Formada em 1965, em Los Angeles, ficaria mais ativa entre 1967 e 1971, período em que o vocalista Jim Morrison estava na banda. Com apenas 6 anos de formação clássica, lançariam 6 álbuns naquele período, sendo 2 impactantes do ano de 1967, o debut auto-intitulado e Straight Days. A separação seria resultado de vários fatores. Após o falecimento do Jim Morrison em 71, os integrantes remanescentes tentariam manter de pé a banda, só que não conseguiram encontrar um vocalista à altura. Os álbuns lançados sem Morrison, como o Other Voices de 71 e o Full Circle de 72, não alcançaram a recepção esperada, levando à desmotivação. Em 73, o contrato com a gravadora Elektra seria cumprido e os integrantes decidiram pôr fim à banda. Tensões internas e incidentes legais envolvendo o comportamento de Morrison já haviam prejudicado a carreira do quarteto. Após a separação, cada um foi seguindo seu caminho. O guitarrista Robbie Krieger e o baterista John Densmore formariam a Butts Band, enquanto o tecladista Ray Manzarek seguiria em carreira solo. Mesmo com a breve existência, com apenas 8 anos de formação, deixaria um legado duradouro, vendendo mais de 100 milhões de cópias, além de ser induzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1993, ganhando importância com as canções Light My Fire, People Are Strange e Riders on the Storm. Mas e aí? Gostou do vídeo? Por acaso você se lembra de mais outras bandas icônicas, mas que duraram pouco tempo? Comenta aqui, deixa o like aqui e segue o Vistoriando Rock em todas as redes sociais. Um abraço!